Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 7. Toda graça e toda suficiência para cada convidado do jantar. Gosto de pensar que sou uma pessoa fácil de lidar, especialmente quando se trata de dividir. Gosto de pensar que fico feliz em dar o que quer que seja, se for para ajudar alguém. Dividir é se importar. Meus amigos sul-africanos gostam de dizer, e eu gosto de pensar, que o altruísmo é incorporado à minha atitude de laissez-faire sobre dividir uma cozinha com a igreja. O grande enigma do filtro de café. Sim, eu divido a cozinha com nossa igreja. As funções da nossa casa são também do escritório da igreja, pastoral e espaço para encontros. Toda família precisa de uma cozinha, todo o escritório precisa de uma cozinha e todo o espaço de encontro precisa de uma cozinha. Todas essas três entidades utilizam a mesma cozinha, contudo, felizmente pela graça de Deus, existem 3 refrigeradores nela. Eu não costumo me importar com a eventualidade onde foi que esta ou aquela louça ou colher foram parar? Honestamente, não me importo. Mas mesmo com minha atitude maleável, dividir uma cozinha tem sido desafiador para mim. Até diria que dividir as coisas, em geral, tem sido uma oportunidade para a santificação em minha vida. Não é assim que o Senhor usa coisas que são tão comuns para nós, para moldar nossas almas e nos deixar mais preparadas para a vida eterna no céu? Nas manhãs, a primeira coisa que procuro na cozinha são os filtros de café. Bebo café todas as manhãs. Até gosto de dar um nome amanhã, dependendo do tipo de café que precisarei para gerenciá-la. Se as crianças dormem até depois das 7 da manhã e surgem de seus quartos imaculadas com grandes sorrisos em seus rostos, todas vestidas e de mãos dadas, então é apenas um tipo americano de manhã. Porém, se eu tiver perdido a última meia hora de sono pela qual desejava, e o bebê tiver feito um estardalhaço no meio do meu tempo devocional matutino, que apressadamente terminei quando descobri que o mau cheiro vindo através das saídas de ar era a fralda de alguém vazando diarreia, então chamaria essa manhã de dupla dose de expresso sem senso de humor. O grande enigma do filtro de café em questão aconteceu em uma manhã comum. Era um tipo de dia café aguado gelado. A fim de preparar o tal café gelado, eu precisava de uma mistura fresca para começar. E para preparar um pouco de café, eu precisava de um filtro de café. O último filtro dos que tinham sido levados e usados pelo grupo que utilizou as salas de reunião na noite anterior. Estaria mentindo se dissesse que não estava frustrada. Por que eles tinham que ir até meu armário e pegar o meu último filtro de café? Filtros de café são as menores das minhas preocupações. No instante seguinte ao que senti aquela pontada de direito, percebi como aquilo era insignificante. Realmente, o que uma xícara de café gelado significa no escopo da eternidade? Minha vida está em Cristo, e isso deveria me dar motivo para uma eternidade de alegria. Jesus não disse que a vida é mais do que o corpo, e o corpo mais do que o alimento? Certamente, o café entra nessa categoria, certo? Se eu sei todas essas coisas, então por que não posso, de bom grado, compartilhar algo tão simples como um filtro de café a fim de deixar os outros contentes? Claramente, o problema está comigo. Esse incidente me mostrou de maneira nítida que não importa quão maleável eu pense ser, tenho um agudo senso de direito.
algo tão insignificante como um filtro de café, que pesa menos de 1 grama, pode carregar o fardo de toda a lei de Deus sobre meus ombros. Nessa faísca singular de direito irado, eu era culpada de ofender a santidade de Deus. Preciso de um Salvador. Em seu famoso Sermão do Monte, Jesus disse: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pode parecer um exagero comparar minha ira com o assassinato. Todavia, Jesus é claro: a ira injusta é um pecado contra Deus. Embora as consequências desses dois pecados sejam diferentes, a questão de Jesus é que todo o nosso pecado é contra um Deus que é infinitamente santo. O assassinato é uma tentativa de apagar a imagem de Deus aqui na terra. A ira injusta contra alguém feito à imagem de Deus é uma ofensa ao Criador. Quando minimizamos a ofensividade do nosso pecado, estamos tentando diminuir a santidade de Deus. Minha explosão de ira é apenas um aspecto da minha ofensa. O egoísmo que motivou a ira é também uma marca contra mim. A atitude de superioridade sobre outras pessoas é outra. E assim também é a suposição arrogante de que eu sou a melhor compartilhadora do mundo. O caso contra mim continua a aumentar e nenhum advogado pode encontrar uma brecha na lei perfeita de Deus para me absolver desses crimes contra sua santidade. O que devo fazer na próxima vez que algo meu for pego, usado, solicitado ou dado? Acreditar nas boas novas. O próprio juiz apresentou seu filho para suportar a punição do meu pecado e me dar sua justiça perfeita. Estarei livre deste pecado sufocante apenas à medida que me arrepender dele e, ao invés disso, descansar com alegria na obra salvadora de Cristo. Só Jesus pode substituir o desejo que tenho de ditar como, quando e se os meus bens serão divididos com os outros. Eu não consigo ceder. Eu sei que este desejo de ditar como, quando e se minhas posses serão divididas com os outros não está apenas em meu armário de café, também não está só em minha cozinha. Ele se estende a cada aspecto do meu lar, meu livro de bolso, minha família, meu tempo e minha vida. As gavinhas da videira da minha ganância, egoísmo e orgulho se entrelaçam em torno do meu coração. Não que eu não tenha nada para dar aos outros. Certamente posso doar 1 dúzia de pacotes de filtros de café. Tenho recursos para abrir minha cozinha para qualquer um que queira utilizá-la. Temos espaço em nossa casa para emprestar a quem precisar em qualquer manhã, tarde ou noite. Tenho 24 horas todos os dias disponíveis àqueles que precisam de mim. O problema não está com os recursos que possuo. O problema encontra-se na minha disposição de compartilhá-los e de onde esses recursos são provenientes. Se eu tentar eternamente estender essa hospitalidade aos outros, usando apenas a bondade insuficiente e limitada contida em meu coração, então sinto pena de quem se sentar à mesa da nossa cozinha ou deitar sua cabeça sobre o travesseiro em nosso quarto de hóspedes. Se a hospitalidade que dou aos outros só advém do que tenho a oferecer, meus convidados estarão melhores dormindo do lado de fora do portão. Jesus é o verdadeiro e melhor anfitrião.
Eu poderia tentar uma série de estratégias para consertar meu problema de ganância, orgulho, egoísmo, mas o verdadeiro arrependimento é ilusório em minhas estratégias automotivadas para me tornar uma pessoa mais hospitaleira. Em vista disso, o que pode efetuar uma mudança duradoura em meu coração? A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Há um agradecimento dirigido a Deus, que é uma gratidão duradoura em face do querer e precisar. Quando o sofrimento em razão do nosso pecado e a gratidão pelo dom da graça se encontram na cruz, um poderoso trabalho de transformação ocorre em nossos corações. Se sabemos que já estamos salvas pela obra que Cristo fez na cruz, podemos ter uma confiança corajosa em Jesus para, alegremente e sacrificialmente, darmos a outros. Quando contemplamos as promessas de Deus em Cristo pela fé, nos arrependemos de nossos pecados e nos regozijamos em Jesus. Jesus é o verdadeiro e melhor anfitrião que nos chama à presença de Deus por meio do sacrifício de seu próprio corpo. Jesus, nosso Senhor, nos dá o maior panorama de hospitalidade que o mundo jamais viu. Jesus deu sua vida para que pudéssemos ter um lugar garantido na casa de seu Pai eternamente. Ele derrotou a escuridão para que pudéssemos viver na cidade que é iluminada pela luz do Cordeiro. Isso é hospitalidade bíblica. Em decorrência da morte sacrificial de Cristo na cruz, Deus nos acolhe, órfãos espirituais, em sua família eterna. Porém, Jesus não é só a epítome da hospitalidade, ele é também o nosso Salvador. Seu histórico de hospitalidade perfeita é creditado a nós ao recebermos sua justiça pela fé. Sua obra hospitaleira na cruz torna possível que Deus perdoe os nossos pecados. A hospitalidade celestial da Santíssima Trindade é o gesto mais grandioso de abnegação, sinceridade, humildade, generosidade e amor que o mundo jamais viu. Deus abre nossos corações cirurgicamente para que possamos ter casas abertas à sua glória. Pense nisso. Deus, o Pai, realizou um projeto para resgatar a humanidade decaída, restituindo-nos a um relacionamento correto com Ele e nos glorificará à perfeição sem pecado para que possamos adorá-lo por toda a eternidade. Deus, o Filho, humilhou-se na encarnação e entrou em sua própria criação, residindo em um útero que ele criou. Em sua vida, exemplificou grande humildade ao enfrentar todas as nossas tentações, a fim de se tornar nosso grande sumo sacerdote. Em sua morte, humilhou-se na cruz e suportou os nossos pecados como um criminoso, apesar de nunca ter pecado. E embora tenhamos rejeitado seu testemunho perfeito da grandeza da glória de Deus, desde a queda no jardim do Éden, o Espírito Santo generosamente continua seu ministério de convencer o mundo do pecado, amorosamente administrando a graça comum divina e humildemente passando a residir nos corações dos filhos e filhas redimidos de Deus. Vemos através da hospitalidade de Deus como ele está empenhado em tornar central a sua glória na história da redenção. Sirva com a força que Deus provê. Conhecer como Deus nos dá hospitalidade no Evangelho não é o mesmo que viver a realidade disso ou ser capaz de estender essa hospitalidade a outros. Todo o esforço em hospitalidade deve fluir de uma dependência da graça de Deus, a graça mostrada a nós na cruz que garante a graça para nosso futuro. Nós nos lembramos da cruz
e vemos como Jesus nos mostrou o que é hospitalidade em aceitar os outros pelo amor de Deus, com a finalidade de trazê-los para perto dele. E nós temos em vista a graça em Jesus Cristo, conforme ele também provê aquilo de que precisamos, de modo a estender hospitalidade graciosa aos outros. Por causa da graça de Deus no Evangelho, a nossa hospitalidade pode ser altruísta, generosa e autêntica. Uma das maneiras pelas quais nos libertamos do orgulho, da ganância e do medo em nossa hospitalidade ocorre quando servimos com a força que Deus provê. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse sentido, como servimos com a força que Deus fornece para que Ele obtenha glória? Filipenses 4:19 nos mostra outra conexão entre a provisão de Deus e a sua glória. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A provisão de Deus para nosso ministério flui de Jesus, um suprimento que é ilimitado como o poder ilimitado do Cristo ressurreto ao sentar-se em seu trono. Quando servimos com a força que Deus provê, ao invés de nossas próprias energias ou motivações, conseguimos servir com alegria para o louvor de sua glória. Não precisamos ser mártires amarguradas no altar da hospitalidade. Não paganize a hospitalidade cristã. D. A. Carson nos adverte contra o uso da hospitalidade e serviço como meios de glorificar a nós mesmos. Se iniciarmos o serviço cristão e pensarmos em tal serviço como meio para nos centralizar, nós teremos paganizado o serviço cristão. Nós domesticamos a vida cristã e a colocamos a serviço de uma causa pagã. Quem nunca esteve na casa de outras pessoas onde se sentiu como se o lar ou a refeição fossem uma exibição intencionalmente orquestrada para a glória do anfitrião? E quem de nós não foi essa anfitriã? Nosso desejo por admiração é diluído e os elogios dos outros são abafados ao servirmos com a força que Deus provê. Por que tomaríamos o crédito pelo fruto do Espírito Santo em nossas vidas? Nem sempre fica claro para os meus filhos o que coloquei em suas refeições. Com frequência, minha filha mais velha pergunta: Mamãe, o que você colocou nessa vitamina? Ou, como você preparou o meu sanduíche? A maioria das vezes eu gosto de provocá-la com uma resposta do tipo: é a minha nova receita de vitamina, cascos de unicórnio e selos postais. Por quê? Você gosta? Outras vezes, digo a ela que coloquei afagos, confiança e graça no liquidificador para eles ou que fiz seus sanduíches com paz e amor. Parece bobo, mas é um lembrete para mim de que, quando alimento as pessoas, devo fazê-lo com o amor de Cristo, com o objetivo de honrá-lo. Alimentar pessoas é mais do que dar-lhes calorias para a sustentação da vida. É uma oportunidade para compartilhar com eles a graça de Deus que faz a alma reviver. Servir com a força provida por Deus, de acordo com suas riquezas em Cristo, resolve o problema que temos com a hospitalidade que serve a nós mesmas. Quando alguém vem à nossa casa, podemos focar em apresentar Jesus ao invés de nossa auto-apresentação. Já houve alguma vez em que não fomos tentadas a nos sentir como se tudo o que tivéssemos para oferecer a um convidado fosse o que está em nossos armários da cozinha?
Quando nossas almas são preenchidas com as glórias do Evangelho, podemos oferecer aos nossos convidados o pão da vida. Quando consideramos a generosidade do Filho de Deus em dar a sua vida, somos livres para dar qualquer coisa e tudo o que Ele nos deu para que possamos conhecê-lo melhor. Todo o esforço, por minúsculo que seja, de compartilhar os presentes que Deus nos deu, é amplificado e multiplicado para o seu louvor, assim como com os pães e os peixes. Nosso serviço para com os outros agrada a Deus quando é feito por sua causa e é um transbordar da nossa fé nele. Servir tanto água em copos descartáveis quanto refeições gourmet em um jantar elaborado, enquanto considerava a verdade de que Deus se agrada do meu trabalho feito pela fé. Os pretextos para não servirmos alegremente na hospitalidade são inúmeros. Não temos tempo, não temos espaço, há outras pessoas que consideramos mais importantes, não temos coisas boas o suficiente para dividir, não temos ingredientes para preparar a refeição que preferiríamos servir. Nossa casa não é grande coisa comparada à que os outros possuem, e assim por diante. As boas novas do Evangelho nos libertam das racionalizações egocêntricas que fazemos e que nos impedem de estender hospitalidade graciosa ao próximo. Conforme nossa fé constata a veracidade das afirmações de Deus em ser capaz de suprir todas as nossas necessidades, experimentamos as riquezas da graça de Deus em Cristo e Ele nos ajuda a, alegremente, nos desapegarmos das nossas coisas, do nosso tempo e da nossa energia. A alegria do Senhor a fortalece para a hospitalidade. Como seria a nossa hospitalidade se acreditássemos que a morte de Jesus na cruz foi a medida da compaixão de Deus para alguém? Ah, como nós procuraríamos servi-los com a força que Deus provê! Vivenciei a hospitalidade de pessoas cujas esperanças estavam em Deus. Sua fé na provisão de Deus fez com que elas fossem verdadeiramente generosas e prontas a dividir conosco qualquer coisa que possuíam, até sua própria cama. Nossos amigos, que eram novos conhecidos à época, ouviram que a nossa família estaria viajando regularmente para sua cidade. Estavam ansiosos para dividir seu apartamento conosco naqueles finais de semana. Eu me lembro de perguntar ao meu marido: "Mas eles não têm nenhum quarto sobrando, tem?" Sua resposta foi: "Eu acho que eles já têm isso resolvido." Nossos novos amigos cederam, com alegria, seu quarto para nossa família, enquanto dormiram com seus 2 garotos no sofá-cama. Durante aqueles finais de semana, em várias ocasiões, nossa anfitriã comentou: "Que bênção para nós! Nós amamos tê-los aqui e amamos dormir com nossos garotos." Fomos criadas em Cristo Jesus para caminhar nas boas obras, como mostrar hospitalidade. Então devemos mostrar hospitalidade de um modo digno do chamado de Deus. Jesus fornece o amor ágape de que precisamos, e quando nossas almas estão satisfeitas nele, transbordamos em amor ao próximo. Quando amamos nossos vizinhos dessa forma, imitamos a Deus e caminhamos em amor como Cristo nos amou. Então, alegre-se na provisão do amor de Jesus e veja como o amor flui livremente a partir de sua casa para abençoar quem quer que Deus traga à sua porta. A verdadeira hospitalidade não pode ser nada além da glorificação a Deus. Deus leva a glória quando servimos com a força que Ele provê. A justiça de Cristo é nossa esperança, já que todas falhamos em alcançar seus padrões de perfeição, alegremente dados em hospitalidade. A alegria de Cristo
também será nosso conforto e deleite. Em Neemias 8, quando Esdras, o escriba, lê em voz alta o livro da lei para o povo de Deus durante toda a manhã, a convicção de seus pecados perfurou seus corações e eles sofreram. Cada homem, mulher e criança estavam chorando. Na verdade, estavam à beira da histeria. O texto diz que Neemias, Esdras e todos os levitas, sacerdotes, tinham que acalmá-los repetidamente. Que palavras confortariam tais almas sofredoras que haviam visto a santidade de Deus em sua lei perfeita e comparavam-na com a sua própria pecaminosidade? Neemias 8 e 10 nos mostra o que Neemias disse às pessoas: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se a alegria do Senhor é a força dos israelitas arrependidos, isso então é verdade para mim, uma filha redimida do Altíssimo. Deus não se contenta em fornecer meramente a força de que precisamos para a hospitalidade, mas Ele tem o objetivo de ser o nosso deleite enquanto servimos aos outros. Estamos destinadas à alegria eterna por causa da maravilhosa hospitalidade de Cristo em abrir um caminho para Deus através de seu próprio corpo. Nós podemos servir aos outros com contentamento, sabendo que as cenouras que descascamos e as fraldas que trocamos são para o Senhor. Quando mostramos hospitalidade dessa maneira, podemos ver como Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nosso papel é servir com a força que Deus provê, e é o papel de Deus fazer com nosso serviço o que lhe aprouver. Ele fornece a força e, em sua abundante hospitalidade, também nos dá a alegria. Uma perspectiva eterna sobre filtros de café. A graça de Deus em Cristo é para desfrutarmos e partilharmos com os outros. Quando tenho esta graça em mente, posso ver as minhas posses e as necessidades dos outros à luz da eternidade. O que é um filtro de café realmente? O que é isso, quando comparado a Jesus, que é minha posse duradoura no céu? Quando divido minhas coisas insignificantes pelo amor de Jesus, ele diz que isso é significante para ele. E quem dera a beber, ainda que seja um pouco de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mesmo que seja somente um copo d'água, quando dividido pelo amor de Jesus, é uma extensão da hospitalidade que Jesus nos mostrou na cruz. No meu caso, poderia ser ainda melhor se esse copo d'água fosse aquecido até a fervura e infundido com pó de café. Acredito que Deus possa me dar a alegria de que necessito nele para dividir esse copo também.